Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras toma decisão contra Rafael Claus e vai à CBF pedir explicação da súmula. A súmula do árbitro está dando o que falar e o Alviverde Paulista quer que o profissional explique o documento. Bronca com a arbitragem. O choque rei do último domingo 18 ainda segue dando o que falar. Um dos principais assuntos sobre o clássico foi a arbitragem de Rafael Claus. Mesmo com a vitória do Palmeiras para cima do São Paulo, a equipe de Leila Pereira se mostrou incomodada com a atuação. A arbitragem do juiz, que é um dos principais do futebol brasileiro atualmente, foi muito contestada. Porém, após o jogo, uma atitude do profissional também gerou mais insatisfação pelo Verdão. Na súmula emitida e divulgada foram relatadas algumas ofensas de profissionais palmeirenses. O problema foi que o documento não foi aceito por parte do Alviverde Paulista e o clube já decidiu que vai tomar uma atitude. As informações trazidas pela equipe de reportagem do site Globo Esporte são de que o Verdão vai ir na CBF e no STJD cobrar uma explicação da súmula por parte do Rafael Claus. O Palestra entende que o árbitro terá de explicar muitas coisas que colocou no documento oficial do clássico. Em entrevista para o GE, o dirigente Anderson Barros explicou o motivo dessa decisão do Palmeiras de contestar a súmula de Rafael Claus. O profissional deixou claro que o clube quer que o juiz explique o que relatou na súmula em relação à confusão e a tudo o que foi relatado. Não vamos entrar com ofício para a comissão de arbitragem. Vamos entrar com representações nos tribunais competentes. Quando se tem uma súmula que não é verdadeira, tem muitos erros, vamos contestá-la, destacou Barros. Se não a súmula é sempre soberana, você paga por algo que não cometeu. Quando você erra, tem que pagar. E chegou a um momento em que precisamos dar um basta, concluiu. Neto critica João Martins em Palmeiras x São Paulo, passando de todos os limites. Apresentador da Band não gostou nada do comportamento do auxiliar de Abel Ferreira durante o clássico contra o São Paulo. Choque rei rende polêmicas após a partida. Palmeiras x São Paulo fizeram um clássico quente no último domingo 18, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série A. O jogo terminou com vitória por 2-1 do Verdão. O choque rei teve os ânimos exaltados e os jogadores das duas equipes arrumaram confusão após o jogo. No túnel do Allianz Parque, Zé Rafael brigou com Rodrigo Nestor e foi expulso na súmula de Rafael Claus. Já no primeiro tempo, o auxiliar João Martins foi expulso após reclamar de uma decisão do árbitro e tentou peitar Claus. No programa Os Donos da Bola da Band, o craque Neto disparou contra a atitude do braço direito de Abel no Alviverde. Passando de todos os limites. Esse cara está passando de todos os limites. Ele deu uma peitada ontem no Claus. Ele entra dentro do campo e dá uma peitada. Esse cara tem que ser suspenso no mínimo uns 5 jogos, disse craque Neto. Esse cara é uma coisa impressionante, ninguém segura ele. João Martins pensa que é quem? Ele não pode entrar no gramado dar peitada, completou o apresentador da Band nesta segunda-feira 19. Notícias do Palmeiras dão conta que a comissão técnica reclamou de um cartão amarelo para o zagueiro Vitor Reis e do gol anulado de Lázaro. PC de Oliveira, comentarista da Globo, discordou de Claus e não viu interferência de Flaco Lopes no lance. Coletiva de Abel Ferreira foi cancelada. Em função de toda a confusão após o apito final no Allianz Parque, o Verdão cancelou a coletiva de Abel Ferreira para falar de Palmeiras x São Paulo. Em nota oficial, o Verdão chamou a arbitragem de desastrosa e lamentou as cenas de violência no fim do jogo. Já na rede social, a torcida do Palmeiras cobrou de Leila Pereira alguma atitude para coibir que o Alviverde seja prejudicado novamente pelo VAR. Apesar dos 3 pontos no choque rei, o clima no Palestra é de descontentamento com a arbitragem. Bronca de Abel? Provocação de Lázaro em gol do Palmeiras foi direcionada para Luciano e São Paulo. Camisa 17 se envolveu em polêmica em comemoração de gol anulado pelo VAR. Afinal, ele provocou sua própria torcida ou São Paulo? Impressões do choque rei. Da vitória por 2-1 sobre o São Paulo, no último domingo 19, o torcedor do Palmeiras pôde tirar aspectos positivos sobre o time de Abel Ferreira. Afinal, a equipe voltou a mostrar um espírito aguerrido e não se entregou após tomar um empate de Luciano. O gol de Flaco Lopes no último minuto, todavia, não esconde as atuações aquém do esperado de vários atletas do elenco. Um deles, que parece não aproveitar as chances de Abel, é Lázaro. O atacante mais uma vez abusou de lances de displicência que quase custaram caro no jogo. No gol de Luciano, por exemplo, o camisa 17 errou ao tentar o domínio na lateral e permitiu a jogada que resultou no chute do atacante do São Paulo.
Minutos depois, porém, Lázaro deixou sua marca após cruzamento de Felipe Anderson. Só que o gol foi anulado por impedimento de Flaco. Cala a boca para quem, Lázaro? Na comemoração, o jogador do Verdão fez um gesto de silêncio com o dedo. Nas arquibancadas do Allianz Parque, houve a dúvida: para quem seria direcionado o silêncio de Lázaro? Afinal, minutos antes, o atacante era xingado por torcedores alviverdes pela falha no gol do rival. Mas seria uma resposta ao mesmo Luciano, que provocou os palestrinos com o mesmo gesto instantes antes após seu gol? Muitos torcedores acreditavam que o ponta levaria um puxão de orelha da comissão técnica. O Bolavip Brasil apurou que o gesto de Lázaro foi direcionado mesmo aos atletas do São Paulo. Uma retribuição provocada por Luciano, que acabaria expulso por 2 cartões amarelos, um deles exatamente pela comemoração do gol são paulino. Pessoas próximas ao atacante asseguram que ele está ciente de que pode ajudar ainda mais o time de Abel Ferreira e vem dando seu máximo dentro de campo. Nos últimos dias, o português tem testado Lázaro de centroavante, em uma função parecida com o que fez com Rony. Neste momento, ele vem como opção na ponta esquerda e está dentro das alternativas de Abel para o jogo decisivo contra o Botafogo, nesta quarta-feira 21, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após derrota na ida por 2-1, o Verdão necessita de triunfo por 2 gols para avançar. Palmeiras tem números a seu favor nas oitavas de final da Libertadores. Equipe não cai nas oitavas desde 2017. Retrospecto joga a favor do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro após a vitória 2-1 contra o São Paulo no Clássico. Com o triunfo, o Alviverde ficou a 5 pontos do líder Botafogo e ganhou confiança para o jogo decisivo contra o Alvinegro pela Libertadores da América. Vale lembrar que o Alviverde perdeu de 2-1 a primeira partida no Newton Santos, mas segundo o levantamento do lance, a equipe tem motivos para sonhar com a classificação para as quartas de final. O estudo mostrou que desde 2017, com Cuca, a equipe alviverde não é eliminada nas oitavas de final. A última vez foi contra o Barcelona de Guayaquil, quando o Palmeiras devolveu 1-0 no segundo jogo e perdeu nas penalidades. Desde a chegada de Abel Ferreira, o clube foi a todas semifinais. Abel Ferreira está na sua 5ª edição da Libertadores da América. Desde a sua chegada em 2020, a equipe alviverde sempre avançou para as semifinais da competição continental, sendo campeão nos 2 primeiros anos. O primeiro título foi conquistado contra o Santos no Maracanã com um gol de Breno Lopes. Em 2021, o Palmeiras fez uma das maiores finais da competição vencendo o Flamengo por 2-1 com gols de Veiga e Daverson. Em 2022 e 2023, a equipe caiu para os vice-campeões Atlético PR e Boca Juniors respectivamente. Porém, mesmo com a não ida à grande final, a equipe tem conseguido corresponder ao investimento milionário dos últimos anos. Palmeiras e Botafogo acontecem nesta quarta-feira 21, às 21h30 horário de Brasília no Allianz Parque em São Paulo. O Alviverde precisa vencer por 2 gols de diferença para evitar as penalidades. Foi confirmado, vai agitar os bastidores. Oscar avisa ao Palmeiras sobre volta ao Brasil e recusa a renovação na China. No início deste ano, Oscar foi ventilado em diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo o Palmeiras. O Palmeiras deve passar por uma pequena reformulação na próxima temporada. Começa a chegada de alguns reforços no plantel de Abel Ferreira. O nome que negociou recentemente foi Roberto Pereira, que preferiu continuar na Europa. Mas um nome ventilado no Verdão recentemente estará disponível. Oscar não renovará seu contrato na China. O meia brasileiro de 32 anos deve esquentar o mercado de transferências nas próximas janelas. Isso porque Oscar só tem contrato com o Xangai Port até 30 de novembro de 24 e sempre foi ventilado no futebol nacional, inclusive no Palmeiras. A China mudou a regulamentação e não aceita salários astronômicos como o de Oscar, por isso uma renovação seria inviável a não ser que o atleta reduzisse consideravelmente seu salário. No início de janeiro deste ano, o jornalista Jorge Nicola informou que o Palmeiras monitorou sua situação. Portais chineses inclusive repercutiram que Oscar está nos momentos finais em sua passagem pelo país asiático. Existia a possibilidade do jogador ficar até o fim de sua carreira para alinhar um cargo diretivo, mas é do interesse dele e de sua família voltar ao futebol brasileiro.